A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós vamos continuar navegando nesse quarto trimestre da CPAD em 2023. Chegamos hoje na lição de número 2. Nesse quarto trimestre, estamos trabalhando sobre o amor na vida cristã. Na aula de hoje, vamos tratar sobre o amor que salva. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos aqui no Janderson Nascimento, no Spotify também, fica à vontade, tanto no YouTube como no Spotify, para estudar com a gente a palavra de Deus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores. Tem muita coisa boa aqui no canal. Se inscreve, deixa o teu likezinho, o teu joinha. Se você puder, envie essa aula para mais alguém ser edificado em Jesus através desse trabalho, para a glória e honra do Senhor Jesus. É claro que nós vamos estudar hoje a respeito desse tema que é tão importante para o nosso crescimento. E agora eu quero te convidar para o nosso momento de leitura bíblica para aprofundarmos sobre esse tema na palavra para a glória de Deus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Neste quarto trimestre, na classe dos adolescentes, estamos trabalhando sobre o tema o amor na vida cristã. Na aula de hoje, nós vamos compreender a partir da nossa teologia pentecostal sobre o tema o amor que salva. E eu espero que você seja edificado em Jesus através desse tema e os argumentos que nós vamos trabalhar com vocês, fundamentados na declaração de fé, na nossa visão pentecostal sobre o assunto. Leia algumas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece. A primeira delas é a leitura bíblica, que se localiza em 1 João, capítulo 4, versículos 7 ao 19, junto com os teus alunos. Apresente também a mensagem que se localiza em João 3,16. Vale muito a pena você ler esse texto em sala de aula, compartilhando as escrituras para a glória de Deus. Não se esqueça que eu estou postando aula para você de segunda a sexta-feira aqui no YouTube, sempre às 18 horas. Toda quinta-feira é o encontro marcado da classe dos adolescentes. Toda quinta às 18 horas a gente está por aqui. Às 6 da manhã, na quinta-feira, lá no Spotify. Que Deus te use na palavra, na escola bíblica, a partir da aula de hoje, para a glória de Cristo. Conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017, nós cremos, professamos e ensinamos que a salvação ela é o livramento do poder, da maldição do pecado, que restringiu o homem de ter uma comunhão com Deus. E é claro que nós também entendemos que pelo tremendo amor de Deus, a partir da sua escolha pessoal, mediante a sua graça, ele decidiu então nos salvar mediante a fé, por intermédio da obra da salvação em Cristo Jesus. Hoje nós vamos observar qual é a nossa abordagem bíblica sobre o amor. O amor faz parte de um dos atributos divinos. Esses atributos divinos são atributos comunicáveis. Nas Escrituras nós temos então os atributos incomunicáveis de Deus. Não é o assunto da aula de hoje. No atributo comunicável, nós temos então o amor como uma dessas qualidades. Nos atributos incomunicáveis, nós encontramos a onisciência, onipresença, onipotência, que já revela aí a divindade do próprio Deus, sua divindade, a sua eternidade, tudo isso é atributo incomunicável. Atributo comunicável é aquele que compartilha conosco fidelidade, amor, honestidade, verdade. Isso aqui já é compartilhado conosco da parte de Deus. E hoje nós vamos observar a respeito da prática do amor nas Escrituras, do amor de Deus por nós. Esse amor está muito entrelaçado com a obra da salvação também. De acordo com o pastor Ezequias Soares, o atributo do amor, que é um atributo comunicável, está presente em todas as Escrituras. Afinal de contas, o amor é o tema central também das Escrituras. Ou seja, o amor de Deus é expressamente revelado dentro da palavra. A fundamentação bíblica que você pode tomar como base está em 1 João, capítulo 4, versículos 8 e 16. Você pode ler esse texto junto com os teus alunos também. Essa declaração em dizer que Deus é amor revela então o seu atributo, a sua manifestação como ser todo-poderoso, criador de todas as coisas.
Esse amor de Deus por nós, ele parte da parte de Deus desde a eternidade. Ele é revelado como um relacionamento entre as três pessoas da Trindade e, ao mesmo tempo, compartilhado com você, comigo também. Nós somos alvos do amor de Deus. É claro que esse amor é estabelecido antes da fundação do mundo. Nós não merecíamos o amor de Deus. Observe o texto de João 17, 24, você pode ler esse texto também. Mas esse amor é demonstrado pelo Pai, que ama o Filho, e o Filho também que nos ama, conforme João capítulo 3, versículo 35. Ao analisar essa abordagem, nós entendemos então que esse amor de Deus é eterno. Esse amor que salva é eterno, é incomparável, é manifestado nas Escrituras no Antigo Testamento por Israel. É manifestado agora por nós que somos gentios. Nós somos alvos do amor de Deus. O amor de Deus é expresso em João capítulo 3, versículo 16 também. Esse amor de Deus demonstra essa graça poderosa sobre Deus, de forma poderosa sobre as nossas vidas. Do próprio Deus de forma soberana e poderosa sobre as nossas vidas. Se você analisar algumas passagens no Antigo Testamento, como o Êxodo, capítulo 20, versículo 6, você vê o princípio do amor ali. Jeremias 31, 3 também vai confirmar o princípio do amor de Deus. João 3,16, como eu citei para você, é o versículo textual da Bíblia, também confirma esse amor. E em Romanos, capítulo 5, versículo 8, descreve: mas Deus prova o seu amor conosco em Cristo que morreu por nós. Essa é a maior expressão do amor de Deus nas Escrituras. Deus se comunica conosco, com os seres humanos, com as pessoas, através da ressonância do seu amor, através da pessoa de Cristo, nos levando agora a ter com ele um relacionamento. Na aula de hoje nós vamos observar especialmente essa revelação do amor de Deus, essa graça de Deus, essa bondade de Deus por intermédio do amor. O amor que vai apontar também para o caminho da salvação. Então eu vou fundamentar tanto no texto do pastor Ezequias Soares, como também na própria declaração de fé, para te dar base e fundamento para tu explicar isso junto com os teus alunos em sala de aula. Que o Senhor use você pela palavra. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, deixa teu comentário, envia essa aula para alguém, que Deus abençoe você. O primeiro ponto, então, trata sobre o seguinte argumento: Deus é amor. No primeiro ponto da lição, nós já estamos pensando sobre um dos atributos comunicáveis de Deus. Porém, antes de entrar no primeiro subtópico, eu quero listar para você o que o pastor Ezequias Soares fala a respeito dos atributos comunicáveis de Deus com fundamentação na teologia sistemática pentecostal. Primeiro, nós vamos encontrar um atributo comunicável conhecido como santidade. A santidade de Deus também é demonstrada por nós e através de nós também no processo da salvação. A obra da salvação se dá com três elementos. Primeiro, nós encontramos então a justificação mediante o amor de Deus em Cristo Jesus. Nós vamos encontrar a obra da regeneração agora em nós por intermédio da fé. E a santificação também é um atributo de Deus, mas nós também podemos experimentar nesse processo do Espírito Santo habitando em nós, nos conduzindo pelo amor de Deus a servir a Cristo. Nós encontramos também nas Escrituras, especialmente, outro termo que trata a respeito dessa qualificação, ou seja, de um atributo comunicável de Deus, como a verdade e fidelidade. Deus é verdade. Deus é fiel. Nós afirmamos isso, louvamos até nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, dizendo que Deus permanece fiel, que Deus é fiel, e nessa adoração nós confirmamos então essa fidelidade de Deus. Isso quer dizer também que nós podemos experimentar essa fidelidade. Isso quer dizer também que nós também podemos ser fiéis a Deus e fiéis também ao nosso cônjuge, aos nossos irmãos e irmãs na obra em Cristo. Além do que, nós encontramos outro atributo comunicável, como a bondade de Deus. A bondade de Deus revela o seu amor. A bondade revela uma qualidade moral que Deus tem. Você pode ler uma passagem de Salmo 145, versículo 9.
Deus é bom e ele é manifestado em seu amor através de Cristo. Você pode ler Mateus 19:17, o próprio Jesus disse que Deus é bom. E o primeiro subtópico da nossa lição trata sobre o seguinte argumento: o que significa atributo? Conforme o pastor Ezequias Soares, na Teologia Sistemática Pentecostal, ele descreve que os atributos são propriedades ou qualidades, virtudes ou perfeições próprias de um ser. Ou seja, quando nós nos referimos a atributos de Deus, estamos falando das qualidades, das virtudes, das manifestações próprias e perfeições de um ser. O atributo é aplicado então a Deus. Nesse sentido bíblico aqui, nós estamos trabalhando nessa qualidade de entendermos os atributos de Deus também. Também entendemos pelas Escrituras que os atributos demonstram então as perfeições do Todo-Poderoso. Nós temos os atributos incomunicáveis e temos os atributos comunicáveis. Estamos estudando de forma sistemática isso com você, um atributo comunicável conhecido como amor. Porém, os incomunicáveis nós também podemos citar para você, poder compartilhar também em sala de aula. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus presentes nas Escrituras? O primeiro atributo incomunicável, isso quer dizer que é um atributo que só pertence a Deus, só pertence à Trindade e não aos seres humanos, é a perfeição. Deus é perfeito no seu ser, Ele é Senhor. Isso está em Salmos 18, versículo 30. Então, você já tem um atributo comunicável, irmãos. Você percebe também a respeito de outro atributo que Deus tem como ser perfeito, a sua espiritualidade, ou seja, Deus é espírito e a espiritualidade de Deus também é perfeita. João capítulo 4, versículo 24 também vai confirmar isso. Isso é um atributo próprio de Deus. Outro atributo que nós temos também do Senhor é o atributo que traz essa perspectiva bíblica de infinitude. Deus é infinito e a citação bíblica está em João capítulo 17, versículos 5 e 24. Você pode ler isso com os teus alunos. Outro atributo que Deus também possui é o atributo da eternidade. Deus é eterno, é incriado. Ele é aquele que existe em si mesmo. Salmo 102, versículo 27 vai confirmar isso. Então, já citei para você os atributos comunicáveis. Agora estou citando os atributos incomunicáveis, que são atributos dados como qualificações do próprio Deus. Deus também é, de forma muito clara, como um ser superior, mas ao mesmo tempo que se comunica conosco, que fala com a gente, que está presente no nosso dia a dia também. Avançando, vamos agora para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte argumento: o Pai revela o seu amor. Neste segundo subtópico, a nossa observação passa por esse revelar do amor do Pai. Ou seja, o Pai revela o seu amor. A revelação do amor de Deus é apresentada a partir da graça de Deus. A declaração de fé das Assembleias de Deus destaca que a natureza da graça de Deus aponta então para o caminho da salvação. A graça de Deus é apresentada a partir do sacrifício de Cristo no Calvário. O sacrifício de Cristo no Calvário toma então o nosso lugar de pessoas pecadoras. Outro detalhe que você precisa também observar, agora conforme o pastor Antônio Gilberto, ele destaca que na matéria soteriologia, a graça de Deus está presente. Essa graça de Deus é a manifestação também do amor de Deus. Esse amor de Deus é demonstrado através do Espírito Santo, da obra de Deus, por intermédio de Cristo, também aos nossos corações. A cruz de Cristo, então, aponta para o caminho da salvação. Nesse detalhe, nós percebemos que a graça ela tem um relacionamento muito forte com a salvação. E quando nós observamos especialmente a doutrina da graça, entendemos que Deus tem misericórdia por intermédio da graça das nossas vidas. Se você observar, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, vai te confirmar isso. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 2 também. Tito 1,4 demonstra a graça e a misericórdia de Deus sendo apontada em seu amor. Se você observar também o texto de 1 João capítulo 4, versículo 8, você percebe então a perfeição do amor de Deus
sendo demonstrada na cruz do Calvário através da morte de Jesus. Então, olhar para a característica do amor é entender essa relação entre o amor de Deus como um atributo comunicável, entender também um aspecto da salvação em Jesus para o nosso caminhar, entendendo a natureza de Deus. Vamos avançar então para o nosso segundo ponto da lição. O segundo ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte argumento: o amor humano. No segundo ponto da nossa lição, percebemos então essas características do amor humano. Observe, eu estou tratando com vocês a respeito dos atributos incomunicáveis de Deus, como já citei, os atributos comunicáveis. Nos comunicáveis nós encontramos então a ação do amor de Deus. Quando nós observamos esses atributos comunicáveis, percebemos agora que esses atributos também são partilhados conosco, comigo, com você, nós que somos seres humanos. Nesse detalhe, nós percebemos que as pessoas então podem partilhar desse amor, não em sua plenitude, mas também demonstram esse amor. 3 palavras gregas nós podemos destacar a respeito do amor que é compartilhado entre os seres humanos. A primeira delas é o amor ágape, que é o amor primeiro, ou primeiro amor. A segunda delas é o amor filéu, traz essa ideia de amor de irmandade, de amor de comunhão, de amor entre irmãos, entre famílias. A terceira delas é o amor eros. O eros está se relacionando então com relação sexual dentro de um casamento, conforme as escrituras então nos orientam. Nessa perspectiva, nós vamos perceber agora, no segundo ponto, a partir de alguns subtópicos, essa argumentação para trabalhar junto com vocês. O primeiro subtópico, então, vai tratar sobre o seguinte argumento: devemos estar em Deus. E eu espero muito estar ajudando você. Se eu estou te ajudando e se você pode, deixa teu comentário. Coloca aí de onde você está me assistindo. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui, em nome de Jesus. Quando observamos a proposta do próprio apóstolo João, nós vamos perceber na sua primeira carta que nós devemos estar em Deus para expressar o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não está envolvido na corrupção do pecado. O verdadeiro amor é demonstrado mediante a graça de Deus, como nós também já partilhamos com vocês em sala de aula. Esse verdadeiro amor está interligado com a obediência. Então, eu amo ao Senhor, nós entregamos a nossa vida ao Senhor e ao entregar a nossa vida ao Senhor, nós estamos então experimentando desse amor. O apóstolo João também é muito claro em explicar isso na sua carta, em dizer: se eu digo que eu amo a Deus, mas se eu odeio meu irmão, eu não estou vivendo esse amor. Então aqui nós encontramos um princípio. É fundamental termos um relacionamento com Deus, mas também termos um relacionamento de irmandade. Entra aqui o amor filéu. Para que eu possa ter um amor de comunhão, de respeito, e esse amor de koinonia, nós precisamos também partilhar esse amor entre os nossos irmãos, mas entendendo que esse amor nos interliga de forma espiritual no amor de Deus. Você pode ler uma passagem bíblica que está em 1 João, capítulo 2, versículo 5. Nós estamos unidos agora em Cristo como igreja do Senhor. Você também pode ler João 14,15. O amor de Deus é o verdadeiro amor. E esse amor verdadeiro agora é partilhado a você como aluno da escola bíblica, como professor da escola bíblica, que experimenta então dessa graça. E nessa graça você pode agora compartilhar isso em sala de aula, em comunhão, respeitando uns aos outros. Avançando, vamos então para o segundo subtópico do segundo ponto, que trata sobre o amor, que é uma atitude. Se nós nos declaramos cristãos, discípulos de Jesus, pessoas cristãs que são discípulas de Jesus, nós precisamos entender, à luz da palavra, que o verdadeiro discipulado está interligado com uma prática de vida. Em outras palavras, nós estamos vivendo aquilo que nós amamos, aquilo que nós professamos conforme as Escrituras. Então, se eu amo a Deus, eu devo também andar em amor.
Nessa atitude também entendemos que isso implica a minha adoração a Deus. Isso implica também na minha comunhão com Deus. Isso vai implicar também na minha intimidade com o Senhor. Na perspectiva bíblica, o próprio apóstolo João, como eu já disse para você em 1 João 3, versículos 23, ele faz questão de descrever de forma muito clara: se nós declaramos que amamos a Deus, mas desonramos os nossos irmãos, esse amor de Deus não está em nós. Quando você aceita a Cristo como teu Salvador, isso faz parte da prática do discipulado, o Espírito Santo de Deus, pelo amor de Deus, habita em você. E habitando em você, então, você percebe que esse amor é demonstrado por intermédio da graça e da misericórdia de Deus, que agora passa a fazer morada no teu coração. Nessa perspectiva bíblica, entende-se que a nossa adoração está interligada com as nossas atitudes. Então, isso vai além das quatro paredes da igreja. Vai no nosso relacionamento familiar, vai no nosso relacionamento profissional, vai no nosso relacionamento como estudantes também na escola, na faculdade. Entra de forma interligada, de forma muito clara com os nossos relacionamentos com as pessoas próximas. Então, isso aponta para a nossa prática de cuidado, serviço em Jesus. Avançando, vamos então para o nosso terceiro ponto. Eu espero estar contribuindo com você, ministrando essa aula de hoje. O terceiro ponto vai tratar agora sobre o seguinte argumento: o amor presente em nosso dia a dia. Como o amor está presente em nosso dia a dia? Vamos observar isso conforme a palavra de Deus. O terceiro ponto da lição, então, aponta exatamente para esse amor presente no nosso dia a dia. É muito importante você guardar o significado da palavra graça no Novo Testamento, que ela é, de forma imerecida, a manifestação do amor de Deus para o nosso coração. Você pode ler Efésios capítulo 2, versículos 7 e 8, também o versículo 9. Você pode ler também 1 Timóteo capítulo 1, versículos 13 e 16, também Romanos capítulo 5, versículo 20, também João capítulo 1, versículos 16 e 17. Todos esses textos são fundamentos para a graça de Deus. No nosso dia a dia, nós podemos experimentar esse amor em nossas atitudes, no nosso comportamento. Isso fala do processo da regeneração. Como eu disse para você, nós temos 3 áreas onde a salvação atinge. A primeira delas é a justificação. Somos justificados em Cristo pelo amor de Deus. A segunda delas é a regeneração. E nela nós precisamos entender que conhecemos agora a prática do novo nascimento em Jesus, quando nós nos deixamos agora sermos envolvidos por esse amor. E a terceira delas é a santificação, que todos os dias agora nós nos santificamos, amando a Deus, amando também o nosso próximo e moldando também as nossas atitudes diárias. Vamos entender isso em alguns subtópicos. O primeiro subtópico do terceiro ponto vai tratar agora sobre o seguinte argumento: Deus nos conhece. Se eu estou te ajudando e se você pode me ajudar, envie essa aula para mais alguém ser edificado e edificada em Jesus. No nosso primeiro subtópico do terceiro ponto, percebemos então que Deus nos conhece, Ele nos forma. Ele conhece o nosso ser, conhece o nosso levantar, Ele sabe de todas as coisas. Você pode ler o texto de Salmo 139, versículo 1 também, que vai te dar um fundamento muito legal a respeito desse argumento. Isso quer dizer que o amor de Deus conhece você. O Deus Todo-Poderoso planejou a salvação na eternidade para te alcançar. Nós somos moldados em nossos temperamentos em Cristo Jesus. O nosso caráter também é moldado pelo amor de Deus, pela graça de Deus. A nossa vida agora é moldada pela glória de Deus, pelo amor de Deus. Deus conhece as nossas ansiedades, Deus conhece as nossas inquietudes, Deus conhece o nosso ser. E o seu amor agora nos constrange, nos visita, te visita também. E é importante você entender que o Espírito de Deus pode trabalhar em você de forma muito especial, porque Ele te conhece, conhece as tuas atitudes, o teu levantar, o teu deitar, e Ele está contigo em todo o tempo.
A esperança de saber que Deus nos conhece nos traz então o consolo da alma. O Espírito Santo também é conhecido como o Consolador. E sendo o Consolador, ele é aquele que está conosco em todos os períodos da nossa vida. Períodos de alegria, mas também de tristezas. Períodos de aflição, mas também períodos de vitória. E é claro que isso também nos alegra, nos conforta e nos fortalece. Avançando, para fechar a aula, vamos agora para o segundo subtópico do terceiro ponto, que vai tratar sobre a fonte do amor, que é divina. Como estou descrevendo para você, já deu para entender que a fonte do amor é o próprio Deus. Afinal de contas, a Escritura faz questão de dizer que Deus é amor e Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 19, também você pode ler o versículo 11, e nós como discípulos e discípulas de Jesus, devemos então amar as pessoas, não nessa visão de amor deturpado desse mundo que está envolvido com a sexualidade que não é sadia. Quando nos referimos ao amor, nós estamos trabalhando o respeito, o cuidado, nós estamos observando especialmente para a diaconia da igreja, uma igreja que está disponível para servir, uma igreja que está disponível para abraçar as pessoas, para levá-las a Cristo em uma restauração, em uma plenitude do seu ser, convidando essas pessoas agora a experimentar o pleno amor de Deus. Isso fala de espiritualidade. A nossa espiritualidade pentecostal aponta então para essa essência envolvida com a ação do Espírito Santo sobre nós. Cremos de forma especial que o Espírito Santo atua em todas as áreas do nosso ser e nos ajuda agora a crer em Cristo. E esse é o fundamento também da nossa crença. Cremos que Deus é a fonte do amor. Para concluir a aula, a própria lição traz exatamente essa perspectiva, que pensar na doutrina cristã é ter a base significativa da nossa fé. E essa base significativa da nossa fé aponta para a nossa maneira de viver, como para a nossa salvação em Cristo. E a nossa salvação fundamentada pela fé é estabelecida no amor de Deus. Que Deus possa te ajudar, possa fortalecer você na escola bíblica e te usar como instrumento da escola bíblica dominical da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, coloca o que você está achando desse trimestre, se inscreve também no YouTube, no Spotify, nos acompanhe para a glória de Deus. Estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. Se você pode também, me acompanhe no nosso Instagram, @JandersonNascimento, @FacilitaEBD. Eu vou ter o prazer de receber por lá. Acompanhe o nosso Ministério Pastoral, interceda por nós. Não se esqueça, estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui para você no canal no YouTube, a partir das 18 horas. Toda quinta-feira é o encontro marcado da classe dos adolescentes. Quinta tem um especial pela manhã no Spotify a partir das 6 da manhã, onde você já pode nos ouvir na sua caminhada, no seu dia a dia, estudando conosco a palavra de Deus para a glória e honra do Senhor Jesus. Eu espero muito que Deus possa te abençoar. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, para que Deus te dê sabedoria, graça, entendimento e iluminação do Espírito Santo para essa ministração. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos em nome de Jesus? Eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, esperando que o Senhor te use na palavra como instrumento. Se você tem um pedido de oração, pode ficar à vontade, escrever nos comentários. Nós vamos orar por você. Vamos orar juntos. Senhor, eu te agradeço e te apresento, Senhor, o teu servo e a tua serva, que vai ministrar essa aula para os seus alunos na Escola Bíblica Dominical. Usa-o, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, no entendimento da tua palavra. Usa-o, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Assim, Senhor, eu te peço, para a glória do teu nome, que os alunos deles e delas possam ser edificados e edificadas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês algumas bases que eu tomei para utilizar para a aula de hoje. Tomei duas. A primeira base é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Você pode utilizar esse material, está disponível
no site da editora CPAD. Vale a pena você fazer o pedido do seu. Essa minha edição é de 2017. Também quero apresentar para você a Teologia Pentecostal. Esse material é extraordinário. Ele é escrito por diversos autores: Antônio Gilberto, Cláudio Arnold de Andrade, Ciro Zibordi, também Lenay Cabral, Elinaldo Renovato, Ezequiel Soares, Jeremias Couto, Severino Pedro da Silva e o Wagner Gabi. Um material extraordinário que traz uma perspectiva muito interessante sobre a nossa visão pentecostal, sobre a doutrina do amor de Deus. Eu te aguardo por aqui na próxima quinta-feira, às 18 horas, onde nós vamos estudar a lição de número 3, que trata sobre Cristo nos ensinou a compaixão. Você não pode perder. Quinta-feira, às 18 horas, eu te aguardo por aqui, se Deus quiser. Um beijo no teu coração, que Deus te use na palavra, em nome de Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.